Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nesse momento, nós queremos te pedir pela vida do mensageiro dessa noite, nosso pastor, reverendo Luiz, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor, ao longo desses dias, tem preparado ao coração do teu servo, Deus. Usa-o, que seja canal, Pai, usado por ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ler o Salmo de número 125. Estaremos fazendo esta leitura de maneira alternada. Então, no 3. 3. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Verso 2. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Queridos irmãos, este salmo, eu quero me ater exatamente nos 2 primeiros versos, de maneira específica. E é extremamente importante, e eu gosto de me debruçar exatamente sobre algumas questões que estão associadas à nossa vida cotidiana, aquilo que tem nos afetado nos momentos atuais, né, nos momentos presentes, e falar sobre aquilo que é bem contextualizado conosco, é falar sobre os momentos que desafiam a nossa vida a cada instante. E o quanto isso nos propõe, nos desafiam diante das dificuldades da vida, expressarmos a nossa confiança em Deus. Há dias em que as notícias elas nos assustam, as enfermidades elas nos enfraquecem, e as perdas também muitas vezes nos fazem chorar. A incerteza do amanhã roubam a nossa paz. E em momentos como estes, surgem as seguintes perguntas: o que fazermos em meio às aflições? O que fazermos em meio às aflições? É importante, e no domingo passado nós compartilhamos e dissemos que nenhum de nós estamos livres das aflições. A aflição, a dor, o sofrimento, ela é comum a todos nós. A Bíblia, ela não nos ensina que os filhos de Deus, os seus servos, estarão livres das aflições. Muito pelo contrário, Jesus, na iminência do seu ministério terreno, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Ele mesmo diz. A grande diferença, meus amados irmãos, não está na ausência das tempestades, mas a grande diferença está na presença deles durante as tempestades. Olharmos para o Salmo de número 125, eu me lembro que a gente trabalhou aqui os cânticos de romagem, do 120 até o 134 por um tempo, e hoje eu me atenho mais uma vez ao Salmo de número 125, que é um desses cânticos de romagem, cântico que era entoado pelos peregrinos que cantavam estes salmos, e o Salmo 125 também, enquanto subiam para Jerusalém. E ao chegar na proximidade da cidade de Jerusalém, a cidade no alto, eles avistavam grandes montanhas, Jerusalém cercada por grandes montanhas, e pelo monte
de Sião. E exatamente neste contexto aqui, que o salmista vai dizer, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas firmes para sempre. O salmista, ele faz essa analogia, trazendo para nós, nos ensinando que assim são aqueles que efetivamente nos momentos difíceis da vida, nos momentos da dor, nos momentos das reveses em sua vida, eles confiam em Deus. E queridos irmãos, esse é o grande diferencial da vida do cristão, que ele não se rende, se entrega, se fragiliza plenamente diante da dor, do sofrimento. Ao contrário, expressa firmeza, segurança e esperança. O que fazermos em meio às aflições? A gente pode olhar para este primeiro verso do Salmo 125, e eu destaco aqui que a primeira atitude que nós precisamos agir em meio às nossas aflições é confiar em Deus em meio às tempestades. É isso que ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Este lugar geográfico, esse monte, era símbolo de estabilidade. Impérios surgiam e desapareciam, reis morriam, guerras aconteciam, mas aquele lugar geograficamente, aquele monte, ele continuava ali. O salmista expressa para a gente exatamente com essa analogia de situações que aconteciam em torno daquele lugar, e que várias situações aconteciam, situações que não faziam com que aquele monte se abalasse. E o que o salmista traz para a gente, queridos irmãos, que esses que possuem firmeza não são os fortes, não são os inteligentes, não são as pessoas prósperas, melhor dizendo. Qual é a frase aqui para nós respondermos desses que permanecem firme como o monte Sião? Qual é a palavra? Ou qual é a frase? Ou qual é a oração? Qual é? Os que confiam no Senhor, exatamente, os que confiam no Senhor. A força do cristão não está nele mesmo. A força do cristão, ela está na sua fé, na sua confiança em Deus. Isso, queridos irmãos, deve ser a marca da nossa vida. Foi isso que te trouxe aqui. Você veio aqui neste domingo, um pouco friento, talvez tomados até por situações na sua vida contrária, às vezes nem com tanta saúde, nem tão descansado assim, mas você veio aqui adorar ao Senhor, e porque você também confia nele. Você veio ouvir uma palavra dele, uma palavra de alento, de consolo e de paz, entendendo a necessidade de desenvolver cada vez mais a sua fé e a sua confiança em Deus. É preciso, queridos irmãos, o exercício da nossa fé. É importante nós, o tempo todo, por isso que santificação, ela é um processo. A necessidade do crente é uma necessidade contínua de vida com Deus, de busca a Deus, de consagração a Deus, de aumento da fé. A Bíblia não fala para que o Senhor aumente a nossa fé? Eu olho e vejo alguns personagens na Bíblia, um especificamente
especificamente que diante de situação difícil, afundaram. Lembra de Pedro? Pedro, quando andava sobre as águas, chamado por Jesus, ele olhou para as ondas. Ao contrário, lembro do rei Davi, que diante de um grande, poderoso guerreiro filisteu, um homem forte, um dos mais capacitados homens de guerra dos filisteus, chamado Golias. E Davi, ele usa uma palavra profética. Ele vai dizer: você vem a mim com espada, eu vou a você em nome do Deus vivo. Queridos irmãos, nós temos vários relatos da Bíblia de homens que expressaram a sua fé em Deus. Lembremos de Abraão, até muito bem falado hoje pela manhã, um homem que creu na promessa, um homem que nem tinha uma relação profunda com Deus. Foi a primeira revelação de Deus lá em Gênesis capítulo 12, ao patriarca Abraão, e ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembremos de homens em continuidade, a personagens bíblicos que passaram por situações de prova. Daniel, na Babilônia, e colocado na cova dos leões, expressou a sua confiança em Deus. Nós precisamos, queridos irmãos, e somos o tempo todo desafiados a confiarmos em Deus. A sua busca com Deus não vai eliminar os seus problemas, vai apenas te fortalecer diante deles. Talvez a sua vida esteja sendo sacudida. Talvez você esteja passando por problemas familiares, por lutas emocionais, por incertezas financeiras. Deus não promete para nós a ausência dos ventos, mas Ele promete firmeza durante os ventos. Vamos lembrar que uma árvore sem raiz, o que acontece com ela? Ela cai. Mas uma árvore profundamente enraizada, ela permanece. A primeira palavra que eu destaco para nós aqui, queridos irmãos, que em meio às nossas aflições, nós precisamos confiar em Deus, em meio às tempestades da sua vida. Confie em Deus. Por maior que sejam os seus problemas, confie em Deus em meio às tempestades. A segunda palavra que eu destaco para nós aqui essa noite, o que fazermos em meio às aflições? É confiar no caráter de Deus. E a palavra em continuidade ao Salmo de número 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e eu destaco essa palavra, que não se abala, firme para sempre. A razão da nossa firmeza, queridos irmãos, não está em nós, ela está em Deus. Nós somos mutáveis, nós mudamos, os nossos sentimentos mudam, até a nossa fé muda. Ao mesmo tempo que a nossa fé ela pode ser aumentada, em alguns momentos ela é diminuída. Porque somos, por muitas vezes, tomados pela dúvida. Mas Deus nunca muda. Ainda bem que Deus não é parecido conosco no sentido de caráter.
Deus, ele nunca muda. E aí nós temos um dos atributos incomunicáveis de Deus, que na teologia reformada chama da sua imutabilidade. Deus não melhora. Deus não melhora em nada, porque ele já é perfeito. Deus não piora porque ele já é eternamente santo. Aquilo que ele prometeu, queridos irmãos, não está sob ameaça. O que o homem nos promete, a gente fica desconfiado, né? Será que vai cumprir mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que está válido? Será que está garantido? Mas você pode plenamente confiar no caráter de Deus. O profeta Malaquias, no capítulo de número 3, verso 6, vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. Lembro do nosso querido servo Jó. Quando ele perde tudo, ele faz a seguinte declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Mas ainda a palavra do profeta Abacuque, onde ele, pode colocar aí para mim, no capítulo 3, verso 18, eu estou com calor, será que eu estou bem agasalhado? Está calor, gente? Vocês estão sentindo calor? Está calor. Pedi aos irmãos, e se puder, eu falei, será que eu já estou na andropausa? Fiquei preocupado aqui, falei, estou com calor mesmo, né? Está aqui o Marcel. Aí, enquanto a Elô coloca ali, a gente lê. Olha o que diz o verso de número 18. Vamos ler? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Queridos irmãos, eu não sei como é que você está. Como está a tua vida? Como está o teu momento? Você pode, nessa noite, dizer que você se alegra no Senhor? Em meio à situação difícil, o Senhor é a tua alegria, mesmo que os momentos estejam sendo difíceis. A nossa confiança, queridos irmãos, ela não está baseada em nós, nem aquilo que nós vemos. A nossa alegria e nossa confiança, ela está baseada em Deus, no caráter de Deus. Não vou mudar, né? O que eu vou fazer, Márcio? É isso. Tem uma música que diz assim, antiga também. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Eu vou pular a primeira parte, que eu estou até desentoado. Diz assim, Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Você pode confiar em Jesus, você pode confiar em Deus, Ele não muda, Ele não falha. Confia no caráter de Deus, Ele não vai mudar com você. Muitas vezes, meus amados irmãos, nossa paz desaparece, nós ficamos angustiados, o coração dói. Já sentiu angústia? Alguma coisa dentro de você dói, te contorce, uma tristeza tão grande, as circunstâncias parecem que nos sufoca. Eu lembro do hino do Inário. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal.
quais não podem a nau tragar, pois levo o Senhor, Rei dos céus e mar. Vem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos. Os discípulos estavam no barco, e o barco estava agitado. E mais do que a agitação do barco e do mar, os corações deles estavam também agitados. E o Senhor fala: aquieta-te, mar. E queridos irmãos, Deus fala conosco essa noite o seguinte: aquieta o teu coração. Confie no caráter de Deus. Confie nele. Ele não muda. Ele permanece, ele é a rocha fiel. Lembra-te, ó meu Senhor, o grande eu sou. Lembrou da rocha fiel? É Elinho que gosta. Elinho, todo domingo, se puder, ele vai cantar essa música. O que fazermos, queridos irmãos, diante das aflições? Além de confiarmos no caráter de Deus, é confiarmos na sua soberania. A confiança verdadeira está ligada extremamente na soberania de Deus. O que falamos de soberania? Quando falamos de soberano, o que é alguém soberano? O que é alguém soberano? É o que está acima de todas as coisas. Se Deus, queridos irmãos, não governássemos todas as coisas, a nossa confiança poderia ser abalada, mas não podemos permitir que a nossa confiança seja abalada, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Olha o que diz o Salmo de número 115, verso de número 3. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Nada que acontece conosco é acaso. Nada foge do controle divino. Nada surpreende a Deus. Já ouvi até alguns dizer que a gente precisa surpreender Deus, como se Deus fosse surpreendido em alguma coisa. A tua enfermidade não surpreende a Deus. A tua crise não o surpreende. Nem a morte o surpreende, queridos irmãos. A confissão de fé, o catecismo maior de Westminster nos ensina que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e todos os acontecimentos. O nosso Deus, Ele é soberano, sabe? O teu Deus, esse que é teu, que é o teu Deus, que é o teu Pai, Ele governa todas as coisas, Ele é soberano. A nossa confiança, que então está descansada na sua soberania. Quando, agora está fresquinho, agora está maravilha, até estreiei o casaco, vocês nem viram que eu estreiei, né, irmão? Estreiei hoje. José, ele foi vendido pelos seus... Está rindo de mim? Está rindo de mim, né, irmã Zeni? Não, né? José, ele foi vendido pelos seus irmãos. E tudo parecia uma tragédia. Mas anos depois ele declarou: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que parecia derrota para José fazia parte do plano divino. Eu quero dizer, e descansa, guarda essa palavra no teu coração. Tudo que está acontecendo em sua vida faz parte do plano divino. Ele é soberano. Então, aquieta o teu coração. Eu sei, e é verdade que existem situações que nós não compreendemos.
perguntas que permanecem sem respostas, lágrimas que ainda não secaram. Mas nós podemos descansar em Deus, Ele continua no trono. A fé, em alguns momentos, ou eu diria em todos os momentos, ela vai além da lógica humana. Você tem coisas que você não precisa entender, você só precisa crer. Só precisa crer. Se não me falha a memória, foi um filósofo chamado Søren Kierkegaard que vai dizer que a fé é um salto. É um salto no escuro, e na minha interpretação teológica, não é um salto no escuro de algo que eu não conheço. É um salto de confiança no sentido de que o meu pai, ele está lá embaixo, e eu estou lá no 12º andar, e ele fala o seguinte: filho, pula. Nem estou vendo ele, mas eu ouvi a voz do meu pai, que falou: filho, pula. E eu pulo. Nós somos, queridos irmãos, desafiados a confiar em Deus, porque Ele sabe tudo. Conheces, sabes tudo que eu preciso. Hoje eu estou cantando mais do que pregando. Mesmo antes de... Esqueci a letra. Me ama. Não dá nem para cantar, que essa música vai além. Só a Natália e a Carla que vai... Me ama, né? Então, só elas têm essa habilidade, que vai num agudo, né, Marcelo? Vai no agudo lá em cima. E Mike, eu não vou, nem no agudo, nem no grave, eu não vou para nada. Mas o que eu quero dizer, que bom te ver aqui, Mike, feliz, né? Queridos irmãos, é isso que nós precisamos. A nossa confiança em Deus está na certeza de que Ele é soberano. O que fazermos em meio às aflições? Em meio às aflições, nós precisamos confiar na Sua presença. Verso 2. Agora eu vou enganar vocês. Verso 2. Coloca aí, Elô, por favor. Do Salmo 125, verso 2. Vamos juntos ler o verso 2, todos juntos, a uma só voz, no 3. 3. O que fazermos em meio às aflições? Confiar na Sua presença, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta ou em derredor do seu povo. Esta é uma das imagens simbólicas mais belas desse salmo. Jerusalém estava cercada por montanhas, e os peregrinos estavam chegando em Jerusalém para as grandes festas judaicas. E eles olhavam a chegada em Jerusalém e viam aquelas montanhas que, na verdade, eram uma proteção natural. Mas o que o salmista traz para a gente como analogia, que assim como os montes de Jerusalém estão presentes em derredor do seu povo, assim o Senhor está presente com o seu povo. Você
nunca está sozinho. Você se sente sozinho, mas você nunca está sozinho. Falei de José, né? Quando José estava preso na prisão, Deus estava com ele. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus estava com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens estavam na fornalha, Deus estava com eles. Quando Paulo estava preso, Deus estava com ele. Quando você chora de madrugada, quando você sofre, Deus está com você. Quando um médico te dá uma notícia ruim, Deus está com você. Existem momentos da nossa vida que todos vão embora, mas Deus permanece. Ele não te deixa. Sabe, eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Talvez seja uma batalha silenciosa, ou seja, ninguém sabe. Às vezes ninguém percebe. Você ri por fora, mas chora por dentro. Não se enganem. As expressões, a aparência humana não retrata a realidade da vida das pessoas. Eu nunca me encanto com essas imagens de Facebook, de Instagram, que está todos felizes da vida, aquela ostentação, que vida maravilhosa. Inclusive, eu ouvi falar essa semana que o Messi, que é o jogador que empatou com o Klose, terminado o jogo, ele saiu chorando. Porque o pai dele está numa situação de saúde comprometida. Ninguém sabe. Ninguém percebe. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe, que Deus vê, que Deus te acompanha e que Deus também te sustenta. Você não está abandonado. Você está cercado pela presença do Senhor. É isso que o salmista vai dizer: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. O que diz o Salmo 139? Olha só, vamos ler o Salmo 139? Eu amo esse salmo. Tem uma parte aqui, olha só. Verso 8, Elô. Vamos ler juntos? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Continua. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Vamos ficar apenas neste verso aqui. Esse salmo aqui, ele é lindíssimo porque ele retrata da presença de Deus. O Senhor está contigo em todo o tempo. Tem uma música que eu fico com vergonha de cantar. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todos lados. Essa música fala assim sobre o cuidado de Deus. Ou seja, o Senhor, o que? Ele te cerca. Como os montes estão em derredor de Jerusalém, assim o Senhor em derredor do seu povo. Sabe o que isso quer dizer, queridos irmãos? Que não existe nenhum ponto vulnerável na sua vida que
torne ameaçado pelo inimigo, ele te cerca de todos os lados. Então, no meio das aflições, é importante sabermos que Deus está presente. Precisamos falar de Cristo, a nossa confiança e o nosso olhar para Ele. A confiança cristã, ela não está nas bênçãos. A nossa confiança, ela não está nos milagres. A nossa confiança, ela não está em prosperidade. A nossa confiança está em Cristo. Pois na cruz Jesus carregou os nossos pecados. Na ressurreição Ele venceu a morte. Na ascensão Ele foi exaltado à direita do Pai e hoje Ele reina soberanamente. Você pode perder muitas coisas nesta vida, mas nunca você perderá Cristo, ou Cristo nunca te perderá. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive. Continua ele dizendo: eu sei no que tenho crido. A nossa segurança de fé está assegurada na pessoa de Jesus. Querido irmão e irmã, talvez hoje você esteja com seu coração inquieto. Talvez existam perguntas que você tem feito e estão sem respostas. Talvez você esteja atravessando um vale de lágrimas. Mas a palavra do Senhor, ela continua declarando e sendo a mesma. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Assim deve ser a nossa fé. As circunstâncias, elas mudam. Os recursos mudam, as pessoas falham, a saúde enfraquece, mas Deus continua sendo Deus, Ele permanece fiel, Ele é soberano, Ele é presente. Por isso, eleve os seus olhos não para os montes, mas eleve os seus olhos para o Senhor. Contemple o Senhor e o cuidado do Senhor em sua vida. Esse mesmo Senhor que sustentou Abraão, José, Davi, Daniel, Paulo e tantos outros santos na história cristã, Ele também sustenta você. Essa não é uma história que nós estamos contando de experiência que homens tiveram da ação de Deus, da presença de Deus. É a sua história também. Você está inserido nesta realidade de que Deus também sustenta você. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Eu não sei o que você tem passado. Quais são as suas lutas? E se está tudo bem contigo, vai ter um momento que vai estar mal. Eu não estou trazendo ameaça não, tá, irmãos? Pô, pastor, tu está profetizando maldição na minha vida? Porque vai ter um dia que vai estar mal. Talvez você esteja num dia que não está bem, não está legal. Mas se tiver, vai ter um dia que você vai estar muito mal. E eu preciso olhar para esse salmo com você e relembrar com você e deixar essa palavra para você quando você estiver passando, quando tudo estiver mal. Confie no Senhor.
Confie no Senhor. Ele cuida de você. Queria que você se colocasse em pé e nós cantássemos uma canção. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe aqui neste domingo friento. Ele te trouxe aqui para fortalecer a tua fé. Alentar o teu coração. Te encorajar. Te fortalecer. Enquanto nós cantamos uma canção, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Eu entendo que isso tudo é muito importante. É um passo de fé. É se colocar diante de Deus numa dependência dEle. Se você tem passado por situações assim e quer se colocar diante de Deus com confiança nele, clamando por Ele e pedindo o socorro dEle diante das situações que você tem passado na sua vida, se você desejar vir aqui, vir à frente, você pode vir para que a gente possa orar. Eu queria orar por vocês, queria que vocês viessem mais aqui no meio, mas ainda eu reitero a minha chamada, o meu convite, porque se está tudo bem contigo, mais uma vez, um dia não vai estar bem, vai ter um dia que não vai estar bem, e que você precisa fortalecer a tua fé. Outro dia me perguntaram, por que eu vou para a academia? Eu falei, porque eu estou cuidando para eu não andar, porque eu não quero andar na cadeira de roda. Então é melhor me fortalecer agora para eu não ter que precisar de andar na cadeira de roda. Então a gente precisa se preparar para o dia mau. A fé, o exercício da fé, porque quando vier a prova, não é que a prova não esteja tão pesada, é porque você que está muito forte, é porque você que está buscando a Deus. Então a luta, ela fica mais tranquila para você. Já viu aquele que tem a fé pequena? Aquele que tem a fé pequena, por qualquer coisa, ele não aguenta. Não é eu disse que a Bíblia não fala isso? Se te achas fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porque o dia da angústia vem. E quando você se fortalece em Deus, quando vem o dia mau, você consegue levar com mais tranquilidade, porque você está firmado no Senhor. Oremos ao Senhor. Deus amado, eis aqui a vida desses irmãos. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis a realidade de cada um de nós. O quanto a vida, ó Deus, que é momentos difíceis de dor, ela tenta nos destruir, nos enfraquecer cada vez mais. A vida, ela é dura, ela é pesada, são dias difíceis. Isso também para nós, os salvos em Jesus, mas o Senhor está conosco, e a nossa confiança está do que o Senhor não nos abandonará. Ó Deus, fortalece a cada um de nós, a tua igreja, Senhor, aumenta cada vez mais a nossa fé, sustenta a cada um de nós a igreja do Senhor.